Fala galera, bom dia, seja bem-vindo ao canal. Deixe seu like, curte, compartilhe, enfim. Pessoal, é o seguinte, eu quero falar hoje sobre o tema que você leu aqui, que é Jesus errou. E quando você viu isso, você deve ter entrado aqui só por curiosidade, ou para contrariar, ou para ver o quão em pecado eu tô de falar que Jesus errou. Isso mostra o quanto a gente precisa desconstruir. Nós falamos no vídeo dos 3 reis magos, de você desconstruir um pensamento para que você consiga absorver a cruz e para que você consiga se alimentar da árvore da vida. Né? Uma das coisas que a gente falou sobre o desconstruir é que você lê aquele mesmo texto dos reis magos e ainda assim acredita que os reis magos chegaram lá com Jesus pequeno, no berçário, porque construíram uma imagem na sua cabeça. Então aqui é o lugar onde a gente vai desconstruir alguma coisa e eu quero falar hoje sobre Jesus errou ou não errou. Cara, com certeza Jesus errou. O problema é que você atrela erro a pecado. E por isso que você não faz coisas que te permitem errar, por isso que você às vezes não empreende, por isso que muitas pessoas têm medo de arriscar em bolsa de valores, porque tem medo de errar. O erro está atrelado, principalmente no meio cristão, no meio gospel, tão forte a questão do pecado, que as pessoas não entenderam que todo pecado é um erro, mas nem todo erro é um pecado. Então vamos lá. Aí você fala assim, não, mas Jesus não errou, Jesus não pecou. Uma vez no ensino médio, o professor falou que Jesus pecou porque ele na cruz, ele falou Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E ele falou que isso foi um pecado de Jesus e até Jesus pecou e trazendo isso. E uma das minhas crises quando saí do meio evangélico foi que ninguém conseguia explicar essa simples frase e hoje eu vejo inserido no mundo cristão, sendo cristão, vejo que as pessoas, na verdade, elas ainda não conseguem explicar essa frase, não conseguem entender o que Jesus quis dizer. E um dia eu vou fazer um vídeo só para falar sobre isso, sobre o que Jesus disse, o que ele realmente quis dizer lá na cruz e quem ele estava citando. É só você ler Salmos que você vai saber que ele estava citando alguém e não falando algo por falar. Mas enfim, tá? Meu cachorro tá por aqui, se vocês ouviram um latido é ele. Deixa eu apresentar ele para vocês aqui, ó. Pequeno porcariazinho, Greg. Então, continuando. Jesus errou? É claro que Jesus errou. Jesus foi o homem. A natureza dele como criança e não como pecador, ele precisava errar. Ele precisou cair para poder andar. Ele precisou errar e tropeçar, ele precisou, como um carpinteiro, talvez bater o martelo no dedo, ele precisou fazer algumas coisas erradas, sim. Assim como você precisa errar em muitas coisas para poder aprender. Agora, Jesus jamais pecou. Aí você fala assim, não, mas é óbvio que Jesus errou nesse sentido. Eu estava falando no sentido de pecado, não existe esse sentido que você está falando. O pecado é pecado. Todo pecado pode ser um erro, mas nem todo erro insere pecado. Se você começar a criar aversão pelo erro, você nunca vai empreender, vai ficar sempre na mesmice. E quando eu falo em empreender, eu não falo só de financeiro, eu estou falando de empreender da vida cristã. As pessoas têm medo de liderar, têm medo de pregar, porque elas têm medo de errar. Elas têm medo de envergonhar o nome de Deus. E essa mentalidade que às vezes me dá uma certa ira, uma certa chateação de você chegar para alguém e falar assim, cara, vamos pregar, vamos criar grupos, vamos evangelizar. Ah não, mas eu não posso fazer porque eu tenho que ler a Bíblia toda ou porque eu tenho que ser totalmente conhecedor, porque se me questionarem, as pessoas têm medo de errar. As pessoas têm medo de empreender no reino de Deus, igual eu tinha medo de fazer vídeos e não ficar perfeito. E hoje a gente faz vídeo, tá aqui, não é de qualquer jeito, a gente tenta fazer da melhor forma possível, mas não é com subprodução, com vinheta, com não sei o que lá. É simplesmente um vídeo para dizer para você que você precisa aprender a errar. Simples assim. Tudo que eu disse aqui é para dizer para você, você precisa aprender a errar. Para com esse medo de errar. Se Jesus errou, por que você não vai errar, cabeção? Então, empreende no reino de Deus, vai pregar o evangelho, vai fazer vídeo, vai fazer live no Instagram, não se preocupa com quantas pessoas aparecem na sua live, não se preocupa com quantas visualizações tem seu vídeo, não se preocupa com um propósito. Estar em unidade com Cristo é viver o propósito de Cristo na terra. Estar em unidade com Cristo não é ir para a igreja. Eu vou fazer um vídeo falando sobre comunhão, porque as pessoas acham que comunhão é ir para uma célula, ir para uma CO, ir para um local e comer junto. União, comunhão é brilhar como Jesus brilhou. Ele falou que a luz não tem comunhão com as trevas. Estou até entrando em outro assunto aqui, mas eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. Mas comunhão é estar brilhando assim como Jesus brilhou, e não ter comunhão nas trevas é não ficar apagado, tá?
não é ir para a igreja com todo mundo junto, não é estar junto, unido no mesmo propósito, não é estar junto. Junto é união, unidade é ser o purê de batata e não um saco de batata, tá? Mas eu vou falar sobre isso depois. Eu quero te incentivar a errar, a estar no mesmo propósito que Cristo, a ir pregar o evangelho, falar sobre o Cristo sobre alguém, falar, mexer com a cabeça das pessoas para que elas possam parar e pensar como Cristo é a verdade absoluta na Terra. Eu não prego sobre verdades absolutas. Todos os vídeos que eu fiz não são verdades absolutas, são verdades contestáveis, mas a minha verdade absoluta é Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que veio, aquele que é, aquele que era, aquele que sempre há de ser, aquele que me salvou, aquele que me deu tudo por meio da cruz. E eu não aceito não estar em unidade com Cristo, não aceito empreender no reino de Deus, não aceito não viver em unidade e me arrisco a errar. Não tenho medo de errar, não tenho medo de falar merda, não tenho medo de falar besteira, não tenho medo de falar uma coisa que você não vai gostar ou uma coisa que você não vai concordar. Eu tô aqui para mexer com a sua cabeça, te levar mais próximo do reino, para te levar mais perto do Pai e te dizer que Cristo é a nossa verdade, não pastores, não denominações, é Cristo, Ele é a nossa verdade. Beleza? Valeu? Vai lá errar um pouquinho, faz um vídeo, prega para alguém, abre um grupo e alastra aí a palavra de Deus na terra. Valeu? Abraço, tchau!